Olá, muito boa tarde para você que está conosco aqui no canal. A gente realizar uma série de painéis, de exposições, com projetos aprovados nos editais de cultura digital da Secult e também com coletivos selecionados no edital da Agência de Economia Criativa do Espírito Santo, uma iniciativa do Núcleo Poiem do Campus Viana do IFES, um programa de extensão do Instituto Federal do Espírito Santo, que é parceiro da Secretaria de Estado da Cultura, tanto na governança do Espírito Santo Mais Criativo, quanto na execução do projeto Hub Criativo Virtual, um projeto executado também com parceria da Universidade Federal do Espírito Santo e do Centro Federal de Educação Técnica Vasco Coutinho. Projeto Hub Criativo Virtual que vai ser apresentado aqui no canal da Secult no YouTube. Daqui a pouquinho, por volta das 18h30, a gente vai fazer a apresentação desse projeto chamado Hub Criativo Virtual. E também aqui a Agência de Economia Criativa Experimental está realizando painéis, né, e um seminário metodológico. A ideia desse seminário metodológico é trazer alguns dos coletivos que foram selecionados no edital do IFES para que possam apresentar aqui as suas tecnologias, suas inovações e suas metodologias. Como esses coletivos fazem, como eles conectam o seu fazer diário a seu pensamento, sua visão de mundo. Tudo isso a gente chama de metodologia. E é isso que o seminário metodológico Rede de Competências e Saberes Coletivos, que mais cedo teve aqui nesse mesmo canal a apresentação do Wagner, do Tambores Esperança, é isso que a gente está fazendo aqui agora, que é apresentando as metodologias dos coletivos selecionados no edital da AGEX. Agora, nesse momento, a gente tem aqui a apresentação de um case de sucesso, de um case muito recente, que é a Frente Capixaba de Artistas e Produtores Culturais. Está aqui comigo o Bruno Lima, e a gente vai conversar um pouquinho, né? Ele vai fazer aqui uma exposição inicial mais longa, vai contar um pouco para nós esse caso da Frente Capixaba de Artistas e Produtores Culturais, que é um dos coletivos selecionados, como eu disse, no edital do IFES, no edital da Agência de Economia Criativa Experimental. Bruno, boa tarde, e conta pra gente um pouquinho o que é a FECAP Cult, como ela se organiza, quais são suas bandeiras, o que ela fez recentemente. Obrigado, Léo. Boa tarde a todos e todas que estão aqui com a gente. Quem está aí também nos assistindo pelo canal do YouTube. É uma honra estar aqui, né? Poder compartilhar um pouco dessa experiência. E é bacana, né? A gente de repente se depara numa situação de ter algo para compartilhar que é de interesse coletivo, que é de interesse social, porque essa movimentação, né, normalmente esse tipo de movimentação ele surge de uma necessidade prática, né, do dia a dia, de uma necessidade da realidade prática mesmo, né? A Frente Capixaba de Artistas e Produtores Culturais, ela nasce de uma necessidade do setor cultural, né? Aí falo de cadeia produtiva, né? Que são artistas, que são os produtores, são os fazedores de cultura.
uma série de necessidades que sempre existiram, mas que elas se tornaram extremas e mais urgentes com o advento da pandemia, né? E aí, falando até um pouco do meu lugar enquanto um tipo de agente dessa cadeia produtiva, né? Porque os perfis são diversos, né? Mas eu, enquanto um produtor cultural, empreendedor da cultura, sempre muito alinhado com as iniciativas do setor produtivo privado, né? Em outras palavras, não tenho um histórico de captação de recurso público para produzir e promover meus projetos culturais, né? Pelo contrário, né? Eu crio projetos culturais que se bancam, assim. Se bancam, na verdade, não é nem a maneira mais adequada de fazer a referência, né? O público consome, né? Quem banca é o público, né? E aí eu me vi numa situação, né? Repetindo, né? Falando do meu lugar, enquanto um perfil dessa cadeia produtiva, onde não tinha como criar outro caminho de solução que não fosse lidar com o poder público, né? Consequentemente, né, buscar o recurso público para, bom, primeiro, né, como socorro mesmo, né, porque foi o setor mais afetado, mais impactado com as consequências, os impactos dessa pandemia, né, em termos de economia produtiva mesmo. O socorro era uma questão que estava colocada ali, né, para alguns mais urgente, para outros um pouco menos, mas necessário a todos, né? E o outro aspecto é como que vou viabilizar o meu trabalho, o meu produto cultural, né, os meus projetos que estavam ali já, alguns em curso, outros prestes a serem lançados, enfim. Também nessa perspectiva, buscar o poder público para também buscá-lo como um parceiro, não só como quem socorre, né? Então, vejo por esses dois vieses, assim, o advento da pandemia, ele coloca essa situação. A relação com o Estado era inevitável e por esses dois vieses, basicamente, né? Socorro e viabilizar o Estado como parceiro. E aí, assim, eu percebi que esse perfil do agente que está mais conectado com o setor produtivo privado ali na cultura, ele tem um número até mais interessante, assim, um número até mais surpreendente, né? Eu me via pouco acompanhado, assim, na jornada, né? Ou os meus colegas de produção cultural eram mais conectados com o recurso público, né, com os editais, com as leis de incentivo, ou se não eram aqueles mais conectados com o entretenimento. O entretenimento que é um desdobramento da cultura, né? O entretenimento não é por si só um produto cultural, ele é uma interface. E aí, enfim, mobilizar essa cadeia produtiva diante dessa necessidade extrema, entender esses dois vieses necessários, né? O socorro e também a viabilização, e aí o Estado como agente inevitável no processo. E aí surge um processo de mobilização que não é nada novo, não é nada que não exista, né? Que não exista aos montes, né? Que é fazer uma organização ali, né? Uma organização suprapartidária, uma organização coletiva, enfim. Só que nesse contexto, né? Esse contexto que você estava isolado, você não tinha como marcar uma reunião, né? Fazer uma roda como a gente está fazendo aqui agora, né? O que é muito típico, muito próprio do setor cultural, assim, do ator cultural, do agente cultural. Então, lidar com esse distanciamento, lidar com essa impotência, eu acho que é o termo
nevrálgico aqui para pensar o contexto, né? Uma impotência muito grande, assim, não tinha o que fazer. Eu, no meu lugar de cadeia produtiva da cultura, eu sou quase sempre o contratante. E aí eu recebia telefonemas das pessoas assim, vamos fazer alguma coisa, porra, a gente tá aqui, mas porra, a gente precisa trabalhar, né? Porque a maioria daqueles que eu contrato, a subsistência deles era muito curta, assim, virar um mês sem trabalhar, acabou. Não come, não paga mais nenhuma conta, né? Eu ainda me vejo numa situação privilegiada, assim, praticamente... enfim, o meu trabalho eu projeto ele por ano, né? Então a pandemia chegou, eu tinha um ano resguardado, mas extremamente preocupado, porque eu preciso investir para trabalhar, né? Aí se eu usar todo o meu caixa só para sobreviver, aí a hora que abre tudo, como é que eu vou investir, né? Então assim, era uma situação muito louca, ainda, né? Acho que a gente está começando a entrar num processo de superação desse momento, assim, mas esse processo de superação também ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. E aí vamos lá, né, falando da organização, assim, a Frente Capixaba de Artistas e Produtores Culturais. Eu fui, assim, quem deu o start, assim, no processo, fazendo o quê? Primeiro, conversando com todo mundo que ligava, que vinha, né, com esse desejo de fazer algo, vamos mobilizar alguma coisa, né? E aí aquele sentimento de, porra, eu não tenho como pautar nenhum projeto para te contratar, cara. Vamos fazer o quê, sabe? Vamos fazer online. Eu até posso fazer, e fiz, mas ainda não vou te contratar, porque é outra dinâmica, entendeu? Você não vai estar ali, o barman não vai estar lá, né? O segurança não vai estar lá. Vai estar o artista e no máximo o cameraman e um editor de vídeo, sacou? Vai, tipo, corta-se aí 90% da cadeia produtiva, praticamente. E aí eu não me senti confortável só nessa de, vou arrumar uma solução pra mim, entendeu? Porque as pessoas me procuravam, cara. As pessoas me procuravam, vão trabalhar, e eu... Tá, já que eu não posso trabalhar, o que eu posso fazer de fato, né? E aí acho que fazer essa mobilização, que é uma mobilização política, era a melhor maneira de dar resposta àquilo que estava afligindo, né? Aí a gente começa a fazer algumas lives com autoridades, lives entre nós mesmos eu digo artistas, produtores culturais, aí faz uma live com um vereador, faz uma live com um deputado. E aí a gente vai começando a fazer um mosaico, e aí vem o estalo, por que a gente não junta, cria uma organização e começa a falar com as autoridades enquanto uma organização, não enquanto fulano ou enquanto beltrano? E aí a Frente Capixaba de Artistas e Produtores Culturais, ela nasce de uma mobilização que foi via Assembleia Legislativa, buscar a Assembleia Legislativa, porque nessa coisa de fazer live, de fazer reunião em Zoom, Google Meet e ficar trocando, né? A gente vê que tinha que ter uma organização coletiva, procura a Assembleia, o Parlamento, né? Para o Parlamento nos fornecer os mecanismos de pautar com o governo do Estado, né? Atender as nossas demandas, assim. Porque a gente já tinha identificado, assim, existiam conversas com as autoridades que era mais parecido com chá de comadres, assim, sabe? Vamos sentar para tomar um café e falar um pouco de o que está acontecendo. Mas não passava disso, assim, a gente não conseguia criar uma agenda que desse encaminhamentos, sabe? E aí esse movimento de ir para o parlamento, né, para o setor legislativo, é que a gente consegue criar uma agenda com um mecanismo mais, ferramentas de encaminhamento mesmo, assim, para pautar a política pública, né? E aí uma frente parlamentar
era um nome longo, né? Frente Parlamentar de Proteção Social do Empreendedorismo Capixaba e mais outros termos. Mas basicamente essa frente parlamentar, ela foi criada também no contexto de pandemia, para pensar nos setores produtivos e econômicos, né, como que o Estado vai atender alguns setores produtivos e econômicos. Por exemplo, um dos setores produtivos e econômicos atendidos por essa frente foi o de bares e restaurantes, o que para nós era muito próximo, né? Os músicos estão muito nos bares e restaurantes, e aí por sua vez os seus produtores e tal, então é um setor muito próximo, embora ele não seja pura e simplesmente cultural, né? Então, a gente se organiza, o bares e restaurante é uma categoria ali se organizando, mas a gente pode usar como referência. Então, vamos ali fazer esse mesmo caminho, só que enquanto categoria da cultura, né? De produtores culturais, artistas. E aí a gente engrossou esse caldo nessa frente parlamentar. O trabalho com essa frente parlamentar em reuniões abertas, né? Transmitidas, enfim, foi um bocado de reuniões ali, que foi cada reunião um setor a mais dessa cadeia produtiva que é muito diversa, vinha, né? Tinha um setor de eventos sociais, aí tinha um setor do entretenimento, tinha um setor dos mega eventos, tinha um setor do circo, e foi juntando. Mas quem pauta, quem puxa é a Frente Capixaba, assim, de produtores culturais, que a gente chama de FECAP Cult. Então, assim, a gente mal nasceu, a gente já criou o caminho da agenda que veio depois culminar na criação do que a gente tem hoje da matriz de risco, que até aquele momento não tinha nenhum critério para dizer você abre se a gente estiver na situação X, sabe, ou Y, não tinha critério, não, era todo mundo em casa e nada abre, a não ser as coisas consideradas extremamente essenciais. Supermercado, farmácia, essas questões, né? E aí, né, na fila do essencial, pela categorização, o cultural, ele no último, assim, né? Então, quando cria a matriz de risco a partir dessa agenda que a gente provoca lá na Assembleia, cara, a gente viu que isso funciona, dá certo, é um trabalho muito importante que precisa ser continuado, precisa ser garantido, precisa ser constante, assim, precisa ter, né? Precisa ter. Se não fosse uma situação tão radical como a da pandemia, a gente talvez não tivesse tido a oportunidade de ter uma vitória deste nível, né? Porque foi uma construção que resultou numa política pública, por mais que ela seja temporária, né? Digamos, a gente espera não precisar da matriz de risco da Covid-19 para sempre, né? Mas por mais que ela seja temporária, ela criou condições para a gente conviver com essa situação, né? E aí, assim, esse sentimento de vitória, né? O sentimento de uma vitória coletiva, que por mais que nos estivesse nos beneficiando, ela era uma vitória coletiva que beneficiava a sociedade como um todo, assim. Toda a sociedade foi beneficiada. Então, gerou um sentimento, assim, muito, muito rico, assim, muito espetacular. E aí a gente não parou por ali, né? Continuou mobilizando, fazendo outras pautas, discutindo mais o nosso papel, como que a gente poderia estar atuando. E aí a gente chega assim num princípio básico de para que esse grupo existe, né? Esse grupo, ele basicamente existe para organizar e mobilizar o setor a fim de ocupar espaços de fala e de poder, que representa o setor cultural, né? Ocupar espaços de poder, né? E aí espaços de poder também é necessário ter uma compreensão mais profunda, assim.
Porque espaço de poder não é só o da canetada, entendeu? Aquele espaço que a gente ocupou na Assembleia Legislativa era um espaço de poder, porque enquanto setor, ali pautando uma agenda a partir de um mecanismo democrático, constitucional, enfim, é um mecanismo que na prática a maioria da população não entende que existem esses mecanismos, portanto não acessam. E aí quando ficam sabendo que existe, de cara acham que não é para si. Não, isso é um mecanismo só para os políticos, né? Quem dá conta de operar esses mecanismos são os políticos, ou enfim, ou qualquer outro tipo de raciocínio semelhante. E nunca nós aqui, né, cidadãos comuns. Então ocupar os espaços que já estão aí para serem ocupados foi uma coisa que a gente entendeu que precisava ser feita. E aí um outro passo que a gente dá nessa direção é quando a gente vê o trabalho dos conselhos municipais e estadual de cultura, né, a gente começa a acompanhar para entender como que eles funcionam, etc. e tal. A gente vai pautar que o grupo também precisa ter cadeira nesses espaços, porque ali é um espaço de poder. Mais uma vez, não é o espaço da caneta, mas pela característica do mecanismo, como é que um conselho de cultura funciona na relação com o poder executivo, né? O municipal, por exemplo, né, ele é um mecanismo de gestão participativa. É um mecanismo onde a sociedade civil organizada ocupa para colaborar com o poder executivo na elaboração, implementação e aplicação das políticas públicas, né? E aí, em outras palavras, em resumo, o poder executivo ele tem ali esse mecanismo para ele também errar menos e ouvir a base social daquele segmento e aí aplicar de acordo com a escuta que faz com aquele segmento, né? E aí a gente consegue participar do processo onde ocupamos enquanto fórum, né? Que foi o termo onde a gente é reconhecido ali. Tem essa questão também, né? Qual é a nossa classificação ideal? Isso está em aberto ainda. Mas lá para o Conselho Municipal de Cultura em Vitória, nós somos um fórum de cultura municipal. Acho que eu fico muito à vontade para dizer aqui que nós somos um coletivo cultural também. E aí isso é o de menos, sabe? E é o de menos, mas não é uma questão que a gente põe aí escanteio. É uma questão que precisa e é ainda discutida, né? O importante é que seja horizontal, né? Que seja para a participação de quem participa ser igualitária, né? Sem hierarquia. E aí a gente conquista esse espaço, conquista espaços também junto à Secretaria de Cultura do Estado, na Comissão de Monitoramento da Lei Aldir Blanc, que foi um outro processo de mobilização onde a gente participou ativamente, né? Pela aprovação da Lei Aldir Blanc, depois pela implementação dela, e aí a Secult cria esse espaço da comissão, a gente ocupa esse espaço, né? E aí trabalha em colaboração com o Conselho Estadual de Cultura e com a própria Secretaria de Cultura, esse processo de monitoramento de como está sendo aplicada, né, a Lei Aldir Blanc. E assim, de fato, a gente consegue, quando não encaminhar algo, a gente consegue se posicionar diante das adversidades melhor, né? Então, acho que o case assim, da Frente Capixaba de Artistas e Produtores Culturais, a parte que ele mais reflete a sua importância diante desse momento é de mostrar isso, né? Que é importante a gente ocupar esses espaços e é importante a gente dar respostas a partir do momento que ocupa esses espaços, né? E aí, quando não são encaminhadas aquilo que a gente precisa, como
o recurso do socorro que acabou vindo, né? Mas aí a gente teve agora uma situação da aplicação número 2, né, da lei, que ele veio, mas não veio como que a gente pautou. E aí como é que a gente se posiciona em relação a isso, né? Só o fato da gente estar compreendendo que não está sendo aplicado devidamente e que nos cabe criar uma posição em relação a isso, já estamos ocupando espaços de poder, sabe? Então, gerar esse nível de consciência sobre o que significa ocupar espaços de poder foi a experiência que eu julgo mais rica, assim, para mim e acredito que para todos que estão ali juntos, sabe? E basicamente isso, assim, falar de apresentação sobre o case é esse. Ô Bruno, a gente daqui a pouquinho vai abrir aqui para se alguém tiver alguma colocação ou pergunta para fazer para você, mas eu fiquei com uma curiosidade na sua fala. Tem um momento em que vocês se reúnem para poder fazer reivindicações. E aí, naquele momento, a sociedade dividida, né? Pessoas acreditando que não se deveria abrir, mas, ao mesmo tempo, os empreendedores, mesmo os mais que nós podemos chamar de progressistas, digamos assim, mesmo os que compreendem, têm uma visão da pandemia baseada na ciência, mesmo esses passando muita dificuldade e tensionando, né? Tensionando minimamente metodologias e procedimentos. Então, isso é uma questão. Outra questão é o socorro do Estado. Como que foi, como lidar com isso, ao mesmo tempo com essa militância política, que é uma militância que se coloca num campo que defende a vida, mas ao mesmo tempo tendo que pautar. Como que você lidou com isso? Como que a frente lida com isso atualmente? Porque nós estamos aí diante de uma possibilidade de novo lockdown por conta de nova variável do vírus, né? Nova variante, perdão, do vírus. Como é que é isso, assim? Explica um pouco pra gente. E é engraçado, né, esse debate. Interessante como o momento da pandemia, especialmente para o Brasil, né, cara? Assim, o Brasil, ele entrando num terreno de uma lógica liberal, econômica liberal. A lógica econômica liberal que eu quero fazer referência aqui agora é a lógica econômica liberal do menos Estado possível, assim, né? É uma lógica que eu acredito que não é surpresa para ninguém aqui. Todo mundo já se deparou com esse tipo de discurso, né? De que quanto menos Estado, melhor. A mão invisível do mercado regula tudo e tudo vai ser resolvido pela confluência do mercado por si só, e o Estado não precisa, assim, do Estado, né? É uma lógica que, assim, ela é questionável em todos os sentidos, para qualquer contexto num planeta, assim. Mas agora, para um país em desenvolvimento, assim, um desenvolvimento bem... um desenvolvimento tardio e muito bebê ainda, né? Muito pequeno ainda, né? Num processo pequeno de desenvolvimento, com um avanço pequeno ainda de desenvolvimento social, econômico, civilizatório, assim. Sabe, o nosso estado de bem-estar social ainda nem estava começando a gerar algum nível disso, né? E aí já vem esse discurso ultra radical do menos Estado, né? Esse discurso neoliberal, né? Do liberalismo econômico, muito nazi-fascista também, mas eu não tô nem ainda nesse ponto, não. Tô falando assim, desse discurso do menos Estado, sabe? Que é, por exemplo, vamos pegar a Inglaterra, ultraliberal, sabe?
Mas é engraçado, os liberais brasileiros, eles falam com tanto orgulho dos países liberais, mas eles nunca lembram de citar o estado de bem-estar social desses países liberais, conquistado há séculos, né? Que já tem lá... É bonito, né? Citar que na Europa, o cidadão europeu, se ele fica desempregado, ele recebe uma renda do Estado, sabe? Mas aqui não, aqui se tiver renda do Estado, transferência de renda é esmola, sabe? Tá criando vagabundo. Existe essa lógica aqui. E aí, no aprofundamento, assim, eu acho que talvez a gente chegou no nível mais denso desse tipo de debate, denso o bastante para chegar numa lógica nazi-fascista, né? Porque ela já estava avançando para esse caminho. Aí vem a pandemia, né? E aí foi o que eu falei, né, logo no início, assim. Era inevitável a relação com o Estado diante de tal situação, né? Era inevitável. E aí como é que você lida com essa situação do socorro, assim, né? Porque o socorro, ele é de muitas... Ele é necessário de muitas formas, né? É o socorro hospitalar para quem adoece e é o socorro econômico para quem precisa manter, né? Manter o lar, manter a família, manter a barriga cheia, sem ter como trabalhar, sem ter como produzir, né? Então, assim, a FECAP-CUT, ela, pela diversidade ali que ela construiu, né? Por exemplo, um exemplo que eu acho maravilhoso que a gente teve ali conosco nessa jornada, que é o pessoal do movimento SOS Graxa, que é a turma dos bastidores da produção cultural, assim. É a copeira, é o segurança, é o técnico de som, sabe? É o motorista da van, aquela galera que não aparece nos palcos, né? Essa é a galera que tem o tempo de sobrevivência em lockdown o mais reduzido possível, assim, né? Essa galera entendeu que era importante a gente discutir ambas as necessidades, assim, tanto a de subsistência e socorro, quanto também a de defender a vida, assim, né? Porque não adiantava também a gente abrir a porta de uma casa de show, todo mundo ir para lá, ficar infectado e morrer 2 semanas depois, sabe? Então, é claro que não é uma construção simples, né, Léo? Mas eu acho que, em resumo, a gente conseguiu criar um nível de consciência para entender que um Estado forte é importante, né? Mas esse Estado forte, ele precisa ser acessível, né? Acessível à base social. E aí é acessível de todas as formas, assim. Não é só estar ali disponível, o espaço disponível para ser ocupado, não. É preciso ter didática também, né? Por exemplo, um dos mecanismos muito utilizado para fazer esse socorro ao setor cultural é o edital, né? O edital de chamamento. O edital de chamamento, ele pelo menos... Vamos falar de Espírito Santo, né? O perfil de edital de chamamento que normalmente a gente tem aqui no Espírito Santo, ele está num nível, assim, de linguagem e de sistema para um acadêmico, praticamente, sabe? Ele tem uma complexidade muito grande, assim, ele tem uma burocracia muito grande. E aí isso ele não é acessível, sabe? Não é acessível, né? Você acaba fazendo uma exclusão só pela linguagem, pela didática, assim, de lavada. Já tirou 90%, assim, dos que têm direito, assim. Então isso também foi discutido, né? Nessa questão, ó, a gente entende que é importante o papel do Estado no socorro, em políticas que reduzam o impacto desse processo, né, de isolamento social e etc. Mas não adianta só oferecer os mecanismos que você já usam, assim. Não atende.
não atende. Assim, pautar essa discussão ajudou. Por exemplo, os editais da Lei Aldir Blanc, eles tiveram algum nível de flexibilização, mas muito aquém do que a gente entende como mecanismos realmente acessíveis, assim. Ele ainda proporcionou que o mesmo agente acumulasse prêmios, quanto outros agentes não conseguissem nenhum, sabe? A distribuição dele, o mecanismo dele ainda proporcionava essas disparidades, né? Mas reduzido, assim, né? Diminuiu bastante pro que a gente tem normalmente. Agora mesmo eu sou um dos beneficiados, assim, da Lei Aldir Blanc. É umas coisas que não dá para entender, assim. Eu já recebi esse mesmo recurso no ano passado, aí tenho mais uma leva agora esse ano para receber. Aí eu preciso abrir uma nova conta bancária só para receber esse recurso. Aí tem que ser nos bancos públicos. Brasil, Caixa... Tipo assim, pô, sério, né? Eu vou ter que ir numa agência bancária, abrir uma conta... Sendo que eu tenho 5 contas aqui, eu posso só quer escolher, sabe? E tem inclusive aquela que vocês pediram para eu abrir também ano passado, ela tá aqui aberta. Sabe? A gente tem que ficar discutindo essas coisas ainda, sabe? E aí, mesmo assim, não dava para negociar o valor da vida, sabe? O valor dos... Cara, se expor a esse risco é evitável, então vamos discutir o máximo do quão evitável do quão a gente pode evitar, sabe? Do máximo, o máximo. E aí, Léo, acho que a gente conseguiu criar posso dizer assim, um meio termo, né? Entre como que a gente consegue produzir em algum nível e ao mesmo tempo evitar o máximo de exposição do risco, sabe? A linguagem chegou nesse nível, sabe? Não radicalizou para lado nenhum, nem do não, vamos ficar em casa e ponto final, e nem também do nível, pô, vamos abrir porque é só uma gripezinha, sabe? Então, foi bacana essa experiência, assim, conseguir conquistar esse nível de consciência coletiva, né? Porque rolou uma consciência coletiva nessa direção. Bom, você está acompanhando aqui no stand do Espírito Santo Mais Criativo no ESX, o seminário metodológico Agência de Economia Criativa Experimental, Rede de Competências e Saberes Coletivos. A gente está conversando aqui com o Bruno Lima, que é representante do coletivo Frente Capixaba de Artistas e Produtores Culturais, está fazendo para a gente um relato sobre a atuação da FECAPCult, especialmente na pandemia, né, nesta pandemia que ainda vivemos de Covid-19, mas que teve uma experiência recente enquanto estávamos numa situação um pouco pior do que nós estamos agora, muito pior do que estamos agora, e que foi necessário organizar, né, uma frente, efetivamente, de artistas e produtores culturais. Eu queria, nesse momento, saber se alguém tem alguma colocação, questão, quer falar, pode ficar à vontade. Muito bom. Pô, primeiramente, camarada, parabéns pela jornada. A gente sabe que não é fácil, principalmente a sensibilidade que você teve de acolher essa demanda e colocar eles para fazerem também. Hoje a gente vê uma frente capixaba de artistas e produtores culturais. Isso já é muita coisa, uma vitória maravilhosa. Parabéns mesmo, calma, força e prosperidade na jornada. 2 pontos que eu achei interessante que você falou, agora no último, sobre esse diálogo constante com a secretaria e com os poderes. Realmente a gente tem que reclamar e apontar os erros o tempo inteiro. Graças a alguns mestres de capoeira, hoje a gente conseguiu melhorar e muito o edital voltado à capoeira. Mas ainda tem muita coisa a melhorar. Então vamos lá continuar. Você falou também sobre o Conselho de Cultura. E aí a gente percebe que ainda os conselhos de cultura são sabotados. Hoje,
acontece que secretários de cultura assumem a presidência do Conselho de Cultura. Mesmo tendo potências realizadoras dentro do seu município, eles assumem a presidência, colocam as cadeiras escolhidas e deixam uma cadeira para uma representante realmente ligado nesses movimentos. Então, tudo que você falou, a nós alegra muito e eu continuo dando esse reforço. Pô, o que você disse, principalmente sobre ocupar espaços de poder, o caminho é esse mesmo, você está de parabéns dentro com essa jornada e conte com a gente também, porque eu também quero adentrar esse universo de produtores culturais, porque é nós, mano, é nós, não é nem uma pergunta, é uma saudação mesmo, confie e vai que você está no caminho certo, mano, parabéns. Mais alguém tem interesse em fazer colocações, perguntas? Bom, Bruno, pode fazer aí suas considerações, então, para a gente caminhar para o encerramento do nosso seminário. Legal. É isso, né? O que você falou dessa paridade entre poderes. Recentemente, tá aqui minha companheira Pandora, que está lá também junto com a gente no Conselho Municipal de Cultura, representando o movimento hip hop. Enquanto fórum também, né? Isso é uma novidade lá agora. Lá no Conselho Municipal de Cultura, pegar esse exemplo nosso, né? A presidência, inclusive, nessa gestão é ocupada por um membro da sociedade civil, mas ele é paritário. Paritário que significa o quê? 50%, né, do conselho, dos conselheiros e seus suplentes é do poder público e os 50% da sociedade civil. E aí a questão, né, por que tem que ser paritário um Conselho Municipal de Cultura? Tipo, aí ocupa gente de várias secretarias que não tem diálogo nenhum com cultura, com agentes que têm zero relação com a cultura. E por mais que a gente tenha até o presidente lá na presidência, assim, a gente não consegue ter a representatividade equivalente, né? Não consegue, não tem, sabe? Aí quando não, muito pior, um caso que você trouxe aí, né? Dos que ocupam a presidência, né? Então, assim, pois é, então o interior é complicado, viu? Nesse trabalho da comissão de monitoramento da Lei Aldir Blanc, nossa, chegava cada umas coisas pra gente lá. Ô Bruno, por que o vereador pegou o filho dele, a prima e tal, então tá todo mundo ganhando recurso, ninguém daqui da cultura, é só porque é parente do vereador, de não sei o quê. Eu falei, difícil, viu? E assim, a gente não tem nenhum poder de autoridade, mas enfim, né? A gente tem um poder de articulação, e aí a gente tem um poder de articulação e a consciência da ocupação desses poderes. Assim, aí chama o Ministério Público, aí pede o relato, a gente mesmo voluntariamente, né, escreve um relato todo. E aí bota todo mundo para assinar, aí submete lá num drive da Procuradoria, do Ministério Público, marca reunião com o Ministério Público, aí agenda difícil, mas que felizmente eles atendiam, aí lá relatava, e fazia um catatal de coisa, e não resolvia nada. Não resolvia nada. Mas o legal era gerar esse sentimento por exemplo, aquela pessoa lá do interior viu que ela procurou a gente procurou o Ministério Público, ela teve a oportunidade de sentar num Zoom com a gente, a Secretaria de Cultura e o Ministério Público. Ela não imaginava que isso fosse possível, sabe? Então, só de gerar esses insights, assim, eu acho que a gente já tem vitórias aí. Eu não sei como é que tá a situação lá, nem lembro o nome do município. Os caras são Gabriel da Palha, uma coisa assim. Não sei como é que tá lá, não. Mas eu lembro que rolou um brilho nos olhos, assim. Não, é isso mesmo, a gente tem que mobilizar mais e tal.
E sabe, a questão de acesso, assim, eu vou tocar nessa questão ainda, assim. Nós temos menos, né, agora principalmente nesse governo atual federal, né, temos menos política pública de cultura do que já tínhamos anteriormente, mas ainda temos alguma, né? Nós temos os recursos, nós temos os mecanismos, mas eles são basicamente inacessíveis, assim, a maioria absoluta daqueles que têm direito. E aí, acho que essa é uma pauta boa, sabe? Acho que essa é uma pauta importante. O Espírito Santo hoje, o governo do Estado do Espírito Santo, ele, nessa gestão, teve conquistas, assim, que precisam ser registradas, sabe? A gente agora, recentemente, foi aprovado e já homologado o recurso do Fundo a Fundo, que é um recurso do governo do Estado para os fundos municipais de cultura, sabe? Ou seja, o governo do Estado, ele vai não só abrir lá o fundo dele para distribuir, através de editais, o recurso público para o setor cultural. Ele vai estar também distribuindo aos municípios, para que os municípios consigam fazer isso de maneira mais capilar, né? Você vai conseguir lá, o Fundão vai receber um recurso lá, e Fundão vai poder vai ter a possibilidade de aplicar o recurso que veio do Estado para Fundão de uma forma mais voltada para Fundão mesmo, sabe? Então, eu acho que isso é um ponto positivo. Agora a gente vai ter lei de incentivo também, né? É também um outro ponto positivo para a gente. Só que esses mecanismos ainda, eles são difíceis para a maioria do setor, cara. Sabe? Eu tô num lugar que eu passei por uma universidade federal, eu montei o meu próprio negócio, eu não mexia com edital zero, assim. Mas eu não demorei um mês para resolver isso, assim, né? Veio a pandemia, eu sentei a bunda, eu resolvi isso e me inseri nisso com facilidade, sabe? Mas isso não é uma realidade da maioria, sabe? Muita gente não sabia o que escrever, assim, não entendia o critério que estava ali explícito. Explícito talvez para mim, para o Léo, para vocês, mas tinha gente que não estava compreendendo ali o que estava sendo dito. E isso precisa ser considerado urgentemente, sabe? Considerado urgentemente, porque essa má distribuição do recurso, ela impede muito o nosso processo de crescimento mesmo. Inclusive, ela afeta, de antemão, a autoestima mesmo do produtor e do artista, sabe? De cara, você já sente um zero à esquerda, sabe? Porque, assim, eu não acho que eu sou um exemplo, sabe? Eu tomei riscos desde sempre, sabe? Eu abria um show sem ter um patrocinador, assim. Se o público não fosse lá comprar um ingresso, eu ia ter que pagar tudo, não sei como. Mas não, o exemplo que eu quero dizer, assim, não é todo mundo, sabe? E tudo bem, não acho que todo mundo tem que ser assim. Eu acho que as pessoas precisam ter condições, sabe, de fazer sem ter que arriscar a sua casa, o seu carro, o seu fígado, entendeu? Sabe? E aí, camarada? Que é isso que eu tô querendo dizer. Eu tive esse nível de loucura, sabe? Mas há quem não tenha, e eu acho que isso precisa ser respeitado, assim, isso precisa ser considerado, sabe? De você poder investir num projeto sem o risco de perder tudo, sabe? Porque projetos culturais custam muito dinheiro. Mas eles não custam muito dinheiro, fazer também essa desmistificação, sabe? Igual fizeram com Lei Rouanet. Que fulano de tal tá mamando na Lei Rouanet. Gente, assim, quando o setor cultural, quando tem um recurso para produzir um projeto, são centenas de pessoas envolvidas,
sabe? São centenas de pessoas envolvidas. Aliás, a cadeia do entorno é beneficiada. O Uber, o hotel, o bar, o restaurante, o buffet, enfim, tem toda uma cadeia que é beneficiada ali. Aquilo ali não é um... É porque fica essa coisa, né? Parece que você captou o recurso na Lei Rouanet, você ficou rico, né? Você pegou 1,5 milhão lá, tudo pra você, como se fosse assim, né? Não é bem por aí. Então, assim, eu acho que legal, a gente precisa continuar discutindo, assim. E aí precisa continuar fazendo manutenção da organização, inspirar novas organizações, né? Acho que as organizações setoriais em municípios, ela é fundamental, sabe? Embora a FECAPCUT ela tenha uma capilaridade estadual, mas ela, quando ela vira um fórum para o município de Vitória, ela já cria uma célula municipal aqui. Então, assim, aqueles que estão mais orbitando no Conselho Municipal de Cultura estão pensando o município aqui, aí tem uma rede maior um pouquinho para pensar junto. Então, acho que se organizar para ocupar espaços de poder é fundamental, mas antes disso, né, antes de ter essa decisão, tem que compreender o que são espaços de poder. E isso é muito mais do que o imaginário comum sugere, assim. Não é só canetada, não é só quem tem recurso, né? E é por aí. Tamo junto. Eu agradeço a participação aqui conosco no seminário Rede de Competências e Saberes Coletivos, do representante da Frente Capixaba de Artistas e Produtores Culturais, o Bruno Lima. Bruno, muito obrigado. Muito obrigado também a você que está nos assistindo, que nos assistiu aqui no canal do YouTube da Secult. E até daqui a pouquinho com a apresentação do projeto Hub Criativo Virtual. Tchau, tchau.